Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é O Maior Tesouro do Mundo. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar esse vídeo compartilhando com vocês a palavra, que é o texto base do nosso vídeo de hoje, continuando, dando continuidade dentro das parábolas do reino de Deus. Hoje nós iremos falar sobre a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. Se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 13, no versículo 44 ao 46. Vai nos dizer assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu de novo, então em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Interessante que Jesus Cristo está nos ensinando com essas duas parábolas apenas duas ideias principais. E antes de compartilhar com vocês essas duas ideias principais, eu queria observar com vocês nessas duas ações desses homens. Ambos encontraram algo de muito valor. Mas observe o ambiente que esses homens estavam. Cada um encontra essa pérola em um cenário diferente. O primeiro encontra o seu tesouro escondido em um campo, um lugar talvez improvável de ter um tesouro naquele lugar. Só que quando nós pensamos nisso nos nossos dias atuais, às vezes nós não conseguimos imaginar, essa situação. Como assim um homem encontrar um tesouro em um campo? E aí a gente, se formos voltar nesses tempos antigos, no contexto dessa situação de Jesus Cristo, da antiguidade, era algo muito comum as pessoas guardarem os seus tesouros, alguns preciosos, em um cavavam um buraco e guardava ali, para evitar de alguém roubar, de um ladrão saquear. Porque hoje nós temos os bancos, guarda num cofre, mas antigamente não tinha esses recursos que nós temos hoje. Então eles, para guardar, proteger os seus tesouros, eles acabavam ali guardando embaixo da terra. É tanto que nós vemos filmes, desenhos que apresentam historinhas, uma pessoa procurando, apresenta um mapa e a pessoa vai atrás desse tesouro, percorre aquele caminho para encontrar aquele tesouro. Então, por quê? Por que isso? Porque antigamente as pessoas às vezes guardavam aquele tesouro ali, cavavam um buraco, guardavam, e muitas vezes não sabia mais a localização, ou o dono do tesouro acabava talvez morrendo e o tesouro ficava ali. Então por isso tem essas histórias, essas fantasias por trás disso. Mas aqui dentro dessa parábola que eu quero observar com vocês, esse primeiro homem que encontrou esse tesouro num campo, nós observamos que ele não estava procurando esse tesouro. Era um campo qualquer. Ele estava ali talvez desempenhando suas atividades de agricultura e do nada, vamos dizer assim, ele encontrou esse tesouro. E aqui nós podemos enquadrar o mistério do reino de Deus, um dos mistérios do reino de Deus, que é aquela pessoa que talvez não buscou essa revelação da cruz, não buscou a revelação do mistério da cruz, mas por decisão de Deus, por escolha de Deus, Deus resolveu se revelar a essas pessoas. Talvez essa pessoa viveu uma vida totalmente distante dos caminhos de Deus. Em algum ponto da sua vida, talvez ao ouvir uma palavra, seja na internet, seja em alguma igreja, seja em uma situação de receber um folhetinho em um evangelismo na rua, essa pessoa, através do Espírito Santo de Deus, recebeu a revelação do mistério do reino de Deus. Então, quando nós olhamos para esse primeiro homem que encontrou esse tesouro num campo, nós vemos
aquela pessoa, a revelação para aquela pessoa que talvez encontrou a revelação do mistério da cruz de maneira ocasional, vamos dizer assim. Ocasional para essa pessoa. Mas por quê? Porque para Deus não, Deus o escolheu para se revelar para essa pessoa. Entenda o ponto de vista que nós devemos observar. A pessoa que encontrou o tesouro, encontrou ocasionalmente. Mas o tesouro encontrou a pessoa. E nesse caso, para ficar bem mais claro, para nós compreendermos o que significa esse tesouro, talvez se você ainda não compreendeu, o tesouro nós podemos enquadrar na salvação, significa a salvação ou a presença de Deus. Porque nós alcançamos a salvação por meio de Cristo Jesus, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, não por mérito nosso, não por mérito do que fazemos, mas porque Jesus nos alcançou, porque o seu amor nos alcançou. E assim podemos dizer que somos salvos, infinitamente por sua graça, não por nossas obras. Então o que eu quero que vocês observem comigo nesse texto é que esse primeiro homem talvez encontrou a revelação do mistério de Deus por acaso. Mas o segundo homem, que era um comerciante, era alguém conhecedor, perito em pérolas. Agora esse aqui era um cara perito, conhecedor de pedras preciosas. E esse, buscando, como eu repeti na leitura do texto, ele procurava boas pérolas. E no meio dessa busca ele encontrou uma pérola de altíssimo valor. Então, a diferença do primeiro que encontrou por acaso, esse aqui estava buscando essa pérola. E aí eu poderia enquadrar, para ficar mais claro para você o entendimento da aplicação dessa parábola, aquela pessoa que talvez estava sempre na igreja, mas não recebeu a revelação da cruz, do mistério da cruz. Eu sempre falo aqui nos vídeos que eu fui criado no lar evangélico, mas não compreendia o mistério da cruz, o mistério da salvação. Sempre ouvia falar sobre Jesus Cristo, sobre o sacrifício que foi feito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas não tinha a revelação do significado desse mistério. E aí, em algum momento da minha vida recente, que o próprio Espírito Santo, que isso vem do próprio Deus aos nossos corações, busquei em Deus, Senhor, me revela o mistério da cruz. Porque eu vejo muitas pessoas sendo impactadas, choram, dizem que suas vidas foram transformadas e eu quero conhecer. E assim, pela sua graça, infinita graça e misericórdia, o Espírito Santo de Deus revelou-se a mim, o mistério da cruz. Então aqui nós podemos ver que esse homem poderia levar alguns anos, ou poucos anos, 1 ano, 2 anos, 10 anos, quem sabe. Mas aqui nós vemos o mistério, porque eu não consigo explicar com palavras humanas para você. Qualquer pessoa não é capaz de explicar o mistério do reino para você. Apenas o Espírito Santo de Deus. A palavra ela é anunciada, mas quem traz o entendimento aos nossos corações é o Espírito Santo de Deus. Assim como o entendimento da revelação da cruz. E se você ainda não compreendeu, busque em Deus. Porque palavras humanas não são capazes de expressar, de revelar esse mistério da cruz. Apenas o Espírito Santo de Deus nos revela. E aqui nós observamos então que essa pérola, vamos dizer, vai de encontro ao primeiro homem, e o segundo, buscando diligentemente, ele encontra algo de muito valor, essa pérola. Mesmo nessa busca dele, mesmo ele sendo perito, nessa busca constante, vamos dizer assim, ele encontra também a pérola. E qual é o ponto comum entre esses dois? Os dois encontram algo de muito valor. E ao encontrar esse algo de muito valor, eles compreendem que aquilo ali estava acima de qualquer coisa que eles poderiam alcançar. O primeiro, ao encontrar aquela pérola no campo, ele vai e vende tudo para comprar o campo em que estava a pérola. O outro, perito em pedras preciosas, vai, vende tudo, talvez todas as suas pedras que ele tenha encontrado durante toda a sua vida para comprar essa pérola preciosa. E qual a aplicação espiritual disso aqui? Como eu falei, essa pérola preciosa podemos ser representada como
a salvação. E aqueles que são alcançados pela salvação compreendem que a salvação é mais importante do que qualquer coisa na sua vida. E aí, os dois pontos, as duas ideias principais que eu falei lá no início do vídeo, que está presente nesse texto, é algo bem simples, mais profundo, que é, o primeiro ponto, a alegria de ambos os homens ao encontrar essa pedra de grande valor, e o segundo, largar tudo por causa dessa pérola. Então, o primeiro encontra a pérola, vende tudo, porque compreendeu que aquilo que ele tinha encontrado ali era mais valioso de qualquer coisa que ele pudesse ter na sua vida, de qualquer coisa que ele pudesse já ter adquirido, assim como o segundo. Então esse é o ponto, vamos dizer, comum. Esses são os pontos comuns que essas duas parábolas estão nos ensinando. São duas parábolas com o mesmo significado, em que nós podemos tirar esses dois pontos de aprendizado. O primeiro, a alegria extraordinária que esses homens, ao encontrar essa pérola, se viram sentindo essa alegria extraordinária, que não tem comparação. O primeiro, talvez um trabalhador mais braçal, encontrou, deixou tudo para ter aquilo ali, aquela pérola preciosa. O outro, talvez algo mais, um empresário, um comerciante, entendedor de pedras preciosas, vamos dizer, entendedor das coisas mais requintadas, tinha vivido talvez coisas maravilhosas nessa terra, coisas luxuosas, coisas finas, mas compreendeu que nada daquilo ali poderia se comparar àquela pedra preciosa que ele tinha acabado de encontrar, aquela pérola preciosa. E assim é a nossa vida quando nós somos encontrados pela salvação, quando nós somos impactados pelo amor de Deus, quando nós somos alcançados pela salvação de Deus. E observe que não é que eles compraram a salvação, não é que eles, ao vender tudo para comprar a salvação, não, eles encontraram primeiro a pedra preciosa. Ou ponto-chave aqui, porque a salvação nós não a compramos, nós recebemos ela de graça. Observe com atenção para você compreender. A salvação, ela não é por mérito meu ou seu. Nós somos alcançados pela graça imerecedora de Cristo Jesus, pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Mas, quando nós somos alcançados por essa graça maravilhosa, nós somos capazes de deixar tudo por essa graça. Principalmente, o primeiro, o eu, as minhas vontades, as minhas paixões, os meus desejos, o meu eu, o egoísmo. Então você deixa tudo isso para viver a vontade de Cristo, porque não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Então, essa parábola está falando sobre o reino de Deus, assim como as outras que nós falamos nos vídeos anteriores. Ou seja, o reino tem o rei. E quem é o rei? Jesus Cristo. E ele governa as nossas vidas. Não é o mais o eu faço as minhas vontades, eu vou para onde eu quero, para onde eu bem acho que é o melhor. Não. Eu sou direcionado pelo Espírito Santo de Deus, pela vontade de Deus. Eu busco fazer a vontade de Deus. Então Jesus Cristo reina na minha vida. Recapitulando, eu não compro a minha salvação. A minha salvação eu recebo de maneira gratuita. Mas essa graça é tão impactante, esse amor é tão maravilhoso na minha vida, que eu sou capaz de deixar tudo para viver apenas essa maravilhosa graça. Se eu recebo é assim, eu não sou merecedor da salvação. Mas isso me impacta tanto, porque Deus, mesmo sem eu merecer, entregou a salvação a mim por meio de Cristo Jesus, entregando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê receba a salvação. Eu sou tão impactado com isso, falo, Senhor, eu não mereço, sou um pecador, mas o Senhor me alcançou. Isso faz com que eu abra mão de tudo para tentar, Senhor, o Senhor merece muito mais. Então toma tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho
eu entrego a ti. É mais ou menos isso que acontece com aquele que é alcançado pela salvação. É mais ou menos isso que acontece com aquele que compreende que quando encontra essa pedra preciosa, essa salvação que está em Cristo Jesus, é capaz de abandonar tudo para viver para Cristo. E algo muito profundo que eu quero fechar, muito forte, muitos podem não compreender, mas para a gente finalizar esse vídeo, para você refletir, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 10, versículo 37 a seguir, diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá. A quem perder a sua vida por minha causa, achará. Não dá tempo de eu explanar esse texto, mas para você refletir, eu quero trazer uma história bíblica. Não vou relatar os detalhes, para você compreender o que significa isso. Quem amar mais o seu pai, ou a sua mãe, ou mais o seu filho do que a mim, não é digno de mim. Um exemplo claro que concretiza esse texto está lá em Samuel, quando Eli, o profeta Eli, amou mais os seus filhos, Ofni e Finéias, do que o próprio Deus. Onde os seus filhos estavam fazendo tudo errado, mas ele não os corrigia. Por quê? Porque amou mais os seus filhos do que a Deus. E isso é muito sério, é algo muito grave. Então a aplicação desse texto, quando nós observamos, é que quando eu não verdadeiramente sou alcançado por essa graça maravilhosa, quando eu encontro e compreendo que isso, o tesouro da salvação, é muito mais importante de qualquer coisa, eu acabo colocando outras coisas acima do rei. Porque eu não consigo valorizar aquilo que já foi me dado. E isso pode fazer com que, na verdade, me leva, a consequência é, eu não sou digno de Deus. Olha aqui. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então nós devemos compreender isso, que os momentos são difíceis, mas a alegria que Deus, através da sua graça imerecedora nas nossas vidas, que nós não merecemos, nos proporciona é algo extraordinário. Independente de nós estarmos com a nossa cruz, seguindo a Jesus, a alegria proporcionada por estar no centro da vontade de Deus, por compreender, ter a revelação do mistério de Deus, de compreender que esse tesouro é muito mais valioso mais do que qualquer coisa nesse mundo. O título do nosso vídeo: o maior tesouro do mundo. Nós deixamos tudo para trás e colocamos Deus acima de tudo. Fica a reflexão desse texto que não dá para explanar. Mas esse foi a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. O texto dessas parábolas, 2 pontos principais. A alegria maravilhosa por encontrar o tesouro. E, em consequência disso, é capaz de deixar tudo para trás por causa desse tesouro. Porque compreendeu que isso é mais importante do que qualquer coisa nessa terra. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha, na sua vida. Amém.